Fala, aluno, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo para mais uma aula e desta vez nós vamos falar sobre o que é inclusão social. Você sabe o que é inclusão social, meu caro aluno? Se não sabe, fica aqui porque eu vou te entregar um bom conteúdo para você ficar craque sobre o que é inclusão social. Pois bem, então para você entender, né, para que você entenda, né, o que é inclusão social e se dê bem aí nos vestibulares, nas avaliações, nas provas que você irá fazer por aí. Bom, a inclusão social, né, ou seja, ela é um conjunto de medidas pensadas para possibilitar, né, que todos os cidadãos tenham oportunidade de acesso a bens e serviços, ou seja, são políticas, né, que visam aí corrigir desigualdades construídas historicamente e normalmente elas se relacionam, né, com questões primordiais de uma sociedade que é educação e a saúde. Sim, educação e saúde, ou seja, aí o mote aí que todo político usa para ser eleito. Então, as sociedades atuais capitalistas, ou seja, ela tem na sua formação na colonização moderna, ou seja, iniciada lá no século XV, né, e esse processo foi aí liderado pelos países europeus, como vocês sabem muito bem, e resultou aí na inclusão de diversos grupos que foram marginalizados, ou seja, os indivíduos, né, que compunham esses grupos ficaram então vulneráveis em determinado momento. Eles foram vítimas de diversos tipos de violência, como por exemplo os deficientes físicos, né, que eram aí mortos na Grécia antiga e na Alemanha nazista, ou seja, lembre-se que Hitler na Alemanha nazista, homossexuais, ciganos, negros, judeus e deficientes eram ali exterminados. Então, deste modo, para você entender, né, algumas políticas são tomadas a fim de reverter, né, ou diminuir este quadro. Assim possibilita, né, esta integração à sociedade, ou seja, daqueles que historicamente foram evitados por elas. Então aí a gente tem um grave problema. Então, e qual é a importância da inclusão social? Eis aí uma pergunta. Qual é a importância da inclusão social para você? Responda aqui embaixo nos comentários, beleza? Bom, a inclusão, se você respondeu, prometo verificar aí e dar o retorno, dar um feedback, combinado? Bom, falar da importância da inclusão social, ou seja, ele é um dos componentes, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 10 de dezembro de 48. Ou seja, este documento ele vai estabelecer aí, né, alguns direitos básicos, né, aos quais todos os indivíduos devem ter. Ou seja, também, né, esse documento assegura a igualdade entre as pessoas, né, independentemente de credo, cor ou opinião política. Isso faz o quê? Isto evita, né, algumas políticas contrárias, né, aos direitos humanos, como foram as leis raciais nos Estados Unidos e na África do Sul. Lembre-se da luta dos direitos civis na década de 60 nos Estados Unidos e na década de 80, né, a luta da África do Sul para a libertação de Mandela. Mas como o Brasil realiza a inclusão social? Você sabe disso? Se não sabe, continue. Bom, a inclusão social no Brasil, ela se realiza por meio, né, de ações afirmativas. Significa o quê? Que essas ações são temporárias do Estado, ou seja, elas existem para eliminar as desigualdades construídas ao longo da história do Brasil, que aí teve quase 400 anos de escravidão, ou seja, a reserva ou as reservas de vagas, né, cotas em universidades e concursos públicos, por exemplo, né, é o mais conhecido de todos, é uma ação afirmativa, né, aqui no Brasil. Mas há outros, como por exemplo as leis de proteção à mulher, né, contra o racismo, contra a homofobia, que são aí ações medidas, né, para conter esta violência para com este público, né, que eu acabei de citar aqui. Ou seja, contudo, não significa que essas ações são suficientes para eliminar o problema da exclusão. Né? Por exemplo, a cota nas universidades não garante a permanência de grupos marginalizados nestas instituições de ensino. Isso porque, né, geralmente, são pessoas de dupla jornada que não conseguem aí conciliar estudo, trabalho, estudo, ou mesmo a situação de pobreza, né, que vai limitar aí a presença das pessoas, né, mesmo que a vaga seja conquistada. Mas, porém, vale lembrar que muita gente
que utiliza as cotas estão sim chegando ao final do curso, estão sim formando-se em direito, em medicina, em engenharia, enfim, chegando até o final. Então a gente precisa tomar cuidado, falar que não consegue chegar ao final, porque é mentira. Muita gente está aí chegando sim ao final do curso. Ou seja, esta incompletude, né, de leis de inclusão, ela é vista com relação, né, aos deficientes físicos, a urbanização, né, e o lazer, que geralmente são pensados para as pessoas sem limitações de mobilidades. Então, isso implica, né, a falta de acessibilidade para as pessoas que possuem aí alguma deficiência, né? Teatro precisa ter, banheiros públicos, banheiros de shopping, né, escolas, ou seja, nas cidades, né, há sempre reclamações sobre a falta de rampas nas calçadas ou prédios públicos, né? Então, essas coisas, por exemplo, ou estas coisas, né, são extremamente necessárias para permitir o acesso, né, dos cadeirantes a esses lugares, né? Então, assim, isso demonstra o quê? Que ainda há muito o que fazer para incluir aí alguns grupos para além das leis, não ficar apenas à mercê, à espera que leis venham resolver o problema, né? Seria preciso adaptar o quê? A sociedade para acolher os seus cidadãos que são aí marginalizados. Aí fica aquela pergunta: como a inclusão social é cobrada, né? Então, ela é cobrada de diversas maneiras, ou seja, é um norteador, por exemplo, né? Para você que está estudando, para você que vai fazer um vestibular, né? Como é que ela é cobrada nas redações, então tem que ficar atento. Por isso que eu estou aqui ajudando você com a inclusão social aqui no Enem, né? Então, lembrando que várias redações, né? Acho que, se não me engano, 14 já tiveram relação com o assunto de inclusão social. E a probabilidade de cair é sempre alta, é sempre grande. Então, assim, quero aí pedir do outro lado para você aí, né, para se inscrever no canal, né, e valorizar esse conteúdo, porque a luta, né, de direitos dos cidadãos, né, civis, humanos, políticos e sociais, direitos sociais nas instituições brasileiras, políticas afirmativas, então, assim, além das competências, né, requeridas para responder, então, aí algumas questões dos vestibulares da vida. É isso. Se você gostou deste conteúdo de hoje, onde eu falei sobre a inclusão social, como é cobrada no Enem, e a inclusão social no Brasil, como é realizada esta inclusão, né? E o que é inclusão, desde já eu agradeço a sua atenção, né? Porque o conteúdo que eu entreguei é um conteúdo relevante, porque você ficou sabendo, né? O que é inclusão social. É isso. Professor Oswaldo fica por aqui. Se você gostou do conteúdo, já deixa o like aí, o joinha, inscreva-se no canal, comenta aqui embaixo se você gostou dessas informações de hoje. Vejo você na próxima aula.